A gente sofre racismo todo dia, independente da nossa classe social, onde a gente mora, de qualquer coisa. Mas a gente está preparado para saber lidar com isso? Hoje a gente está aqui com o Bruno Cândido. Olá, sou o Bruno Cândido, eu sou advogado, especialista em Direito Criminal pela Cândido Mendes, especialista mestrando em Segurança Pública pela UF, sou membro do Movimento Negro Unificado, presidente do Instituto de Justiça Negra e ex-membro da Comissão de Igualdade Racial da OAB. A gente vai conversar um pouco sobre o racismo, sobre como a gente se preparar. Primeiro, eu queria te perguntar sobre a Lei 7.716. Saber um pouquinho se a gente pode se respaldar nela. A Lei 7.716, também titulada como Lei Pior, ela é um dos principais instrumentos normativos específicos para a questão racial hoje. Ela vai determinar diversas condutas, que visam enquadrar e identificar comportamentos racistas, com o objetivo de desestimular as práticas racistas. E a nossa principal lei, que deve também, do meu ponto de vista, ser trabalhada, principalmente nessa atual atmosfera que a gente está agora no Rio de Janeiro, com a lei de genocídio, deve ser trabalhada com a lei Marcelo Dias, de 94, que é a lei que fala sobre a obrigatoriedade da autoridade policial em receber a vítima denunciante na repartição policial. Quando ela diz que ela foi vítima de racismo, a lei de 94, que foi sancionada por Leonel Brizola, diz que a autoridade policial deve tipificar aquele caso como racismo. E não injúria racial, não como fato atípico, não como injúria simples, ou seja, tem que ser racismo. É uma lei que está sendo desrespeitada pelas instituições, não está sendo aplicada. É uma lei que não é de conhecimento popular. Então acho muito importante a gente ter esses momentos de poder falar, ela existe. A população precisa saber que ela existe, precisa começar a usar, a exigir também. Tem como perceber que eles não colocaram como racismo e a gente falar, não é e tem que ser colocado como? É previsto, na própria Constituição, mecanismos de reclamação, de recurso para você, quando você se sentir injuriado por um comportamento ilegal, no caso da autoridade policial, que você possa reverter a situação. No caso de você tentar recorrer ou de tentar fazer até mesmo uma denúncia, é bom você ter uma orientação profissional. No caso de você não poder custear um advogado, você tem a Defensoria Pública aqui no Rio de Janeiro, tem o NUCORA, que é o Núcleo de Combate ao Racismo, que é um núcleo incrível, sob a titularidade de Lívia Caseres, uma mulher preta sensacional, uma jurista incrível, e ela está fazendo um trabalho muito bonito no NUCORA e auxiliando e é de instituição para instituição. Então, por exemplo, quando a autoridade policial se nega a cumprir a lei de 1994, vou até falar o número dela, que é a lei 2235, de 14 de março de 1994, de autoria do ex-deputado Marcelo Dias. Está incidindo em prevaricação. É o primeiro ponto. Há, inclusive, acordo com a chefia da Polícia Civil que previa um pacto de colaboração da Polícia Civil e Polícia Militar para tipificar os casos de racismo. Esse acordo, se não me engano, foi realizado no ano de 2015. Ou seja, dá para reforçar toda uma política que já havia sido construída na época do Leonel Brizola, Marcelo Dias e atual. Mesmo assim, a questão do descumprimento legal dessas previsões está muito ligado à percepção do agente policial naquele momento e até mesmo a percepção da vítima ou a percepção do agressor sobre o que é questão racial no Brasil. Ou seja, de como está a consciência racial daquela pessoa, ou seja, de consciência do que é racial no Brasil daquela pessoa. E aí eu já vi relatos de clientes, por exemplo, que disseram: eu cheguei lá para dizer que eu fui impedida de entrar no banco, por exemplo, porque não tinha nada comigo e não me deixaram entrar. E aí, chegando lá, o policial colocou como fato atípico. Ou eu fui impedida de entrar num clube, teve no Rio de Janeiro isso, porque eu não estava uniformizada de babá e também me impediram de entrar. Ou seja, determinadas características que só porque não tem a nomenclatura
né? Não tem a palavra injuriosa e não tem ainda os detalhes no dito de você não vou deixar você entrar porque você é negra, ou você não vai entrar no banco que você é suspeito, né? Ou seja, tem outras formas de você de ter o comportamento racismo de uma forma velada. Sim, porque não precisa necessariamente ser explícito, ele não precisa ser feito na sua cara, ele é bem sutil, né? E cabe a gente também ter essa consciência para saber o que a gente está sofrendo. A complexidade, ela se dá de duas maneiras e é lamentável porque é o direito que constrói isso, né? Isso foi construído pelo direito. O primeiro ponto é a Lei Afonso Arinos de 51, né, que foi a primeira lei que veio depois do silêncio normativo de 50 anos após a abolição de 88, para poder classificar a conduta, tipificar como crime e o agressor responder por aquela conduta racista. A lei exigia que o agressor comparecesse na frente da autoridade policial e confessasse que ele cometeu o crime. Não que isso não deveria acontecer. Porém, isso gerou uma certa disciplinação na sociedade, né? Antes da lei de 51, existiam placas que diziam não contratamos negros. Após a lei de 51, com o que é o tempo atual, não existe placa de não contratamos negros. Existe um patrão que vira e diz, olha só, você não atende o perfil da empresa, entendeu? Não existe, por exemplo, um funcionário do banco que vai falar, olha, você não vai entrar porque você é negro. Ele vai falar que você é suspeito. Na melhor intenção de dizer alguma coisa concreta, ele vai dizer, você é suspeito. Entendeu? Suspeito de quê? Ele não falou nenhuma palavra, vocábulo racial. Sim. Mas você percebe que a atitude daquela pessoa está se dando nitidamente por uma discriminação racial, que é a forma como flutua as questões raciais no Brasil. A discriminação opera pelo reconhecimento, né? Nós somos socialmente discriminados, né? Pelo máximo de característica estética que a gente tiver pela nossa negritude. Existe a lei de 88, que foi estimulada pelo Carlos Alberto Oliveira, que é o CAO, né, o deputado, graças a Deus está vivo, e ele consegue inserir na Constituição o crime de racismo, colocando como imprescritível e inafiançável. E o STJ cria uma jurisprudência, que é justamente você julgar vários casos semelhantes e você criar um padrão e um entendimento que vai sair daquele padrão. E o STF diz que, para que um caso seja considerado racismo, o bem que está sendo lesado tem que ser considerado como uma coletividade. Tendo um sujeito determinado, tendo na pronúncia um vocábulo discriminatório, seria injúria racial. E as sanções criminais também vão sofrer muitas diferenças. O racismo, por exemplo, você não pode, a fiança não é cabível, né? A injúria racial é cabível. Dificilmente aquela pessoa vai entrar numa situação, vai ser uma pessoa que vai ter sua liberdade restringida, dificilmente. Geralmente vai dar em cesta básica se houver condenação, porque há uma outra questão do racismo, e entendido por injúria racial também, que é a fragilidade probatória. É muito complicado porque se você, por exemplo, se eu injurio alguém e eu falo, por exemplo, sua macaca ou seu negro metido, né, eu cometi injúria racial contra alguém. Mas as palavras não são registradas, a não ser que eu tenha uma testemunha. Essas questões acontecem geralmente em discussões calorosas, chegam até a autoridade policial. Quando não tem testemunho, a autoridade policial já tem dificuldade de registrar por si própria por essas questões, né? Quando tem, também tem dificuldade, essa é a verdade, né? Mas às vezes passa, como foi em casos que eu vi passar, tem que ser dito porque alguns policiais estão fazendo um bom trabalho, isso tem que ser dito. Mas aí a questão probatória está fragilizada. Então a questão de ter um acompanhamento profissional é muito importante. Mas antes do acompanhamento profissional está o fato quando acontece. Então assim, se você for injuriado, a primeira coisa que você faz é, quem está ao redor, quem está vendo. Você viu o que ele falou? Você pode testemunhar? Anota contato, pega telefone até do parente mais distante, entendeu? Guarda tudo, tenta documentar aquilo da melhor forma que você puder e você vai ter prova para poder direcionar o processo. Essa definição não está na lei, calma. Essa definição foi criada por juízes que foram julgando os casos e entenderam que era melhor definir dessa forma porque seria difícil dizer o que é que não é racismo. Entenderam por si próprio. Toda vez, mas entenderam por si próprio, com base também na sua consciência do que é racismo, do que é ser racial.
considerando que o primeiro caso de racismo a ser julgado no Brasil, no STF, no Brasil, que teve 388 anos dedicado ao sistema de trabalho escravocrata, né? E agora a gente está 72% após a abolição, a gente está praticamente no mesmo status do que era do período escravocrata. E aí o STF, no primeiro caso que ele aprecia, é o caso do Elwenger, né? Que era um caso de judeu, de um escritor que escreveu questões sobre judeus e tal, e chegou ao STF, e foi o primeiro caso que foi discutir sobre a questão racial. E assim, há uma crítica muito grande, porque a questão racial no Brasil, só o sistema durou 378 anos, o Brasil tem 500 anos. A situação precária da população negra é gritante, né? Porque os nossos casos não chegaram ao STF. Né? Mesmo com o movimento negro da década de 70 dizendo, olha o número de jovens que morrem. Como é que a gente pode dizer que com esse número de jovens que morrem e com esse índice de população negra nesse país, vocês estão falando que há uma democracia racial? Isso é impossível. Esse foi um dos primeiros gritos. Né? Mesmo assim, a gente ainda opera e entende o mundo, né? Nós brasileiros entendemos o mundo como se houvesse uma democracia racial. Né? A luta do movimento negro tem sido justamente para poder fazer cair esse entendimento, para trabalhar na politização racial de todos, né? Lógico, com o protagonismo dos negros, né? Porque a gente não pode, por exemplo, deixar como uma instituição relevantíssima para a sociedade, então o tribunal apelidado de Tribunal da Cidadania, negar por desconhecimento da realidade social daquele grupo, né, que é o grupo da população negra, negar a própria cidadania a esse povo, entendeu? E aí, essa jurisprudência tem que ser rediscutida. A DPF 186, que a DPF vai falar sobre cotas, ela tem pontos muito interessantes quando ela vai abordar da aquisição de um critério de definição de identidade racial, que ela vai dizer o seguinte: tudo bem, o conceito de raça foi superado, não existe mais raça. Tá, não existe mais raça, mas existe alguma coisa no Brasil. Alguma coisa acontece que faz as pessoas se discriminarem nas relações. Que coisa é essa? É um racismo cultural. Então essas pessoas são socialmente discriminadas. Se existe uma lei vigente no estado do Rio de Janeiro que diz que a autoridade policial ou seu representante tem que registrar o caso como racismo, eu não preciso discutir com ele, quando a vítima diz que é racismo, eu não preciso discutir com ele se é injúria ou se é racismo. Ele tem que cumprir a lei. Não preciso discutir com ele. Né? Mas hoje em dia é tão difícil você sentar com um inspetor inconsciente racialmente, que tem uma percepção de um tribunal, que tomou uma decisão sem dialogar com a sociedade ou com os setores especializados para dizer o que era de fato aquela relação, é muito difícil. Né? De um lado tem minha cliente, uma vítima traumatizada, porque teve a sua dignidade negada, a sua existência negada, foi invisibilizada. E do outro lado eu tenho uma instituição que está dizendo, olha, eu não vou registrar como racismo porque o STF diz isso, o STJ diz o contrário do que eu estou dizendo. Eu tenho que me valer da lei de outros instrumentos que eles demoram mais. Entendeu? Então, assim, é um processo muito lento. Por isso que se é um processo que ele demanda trabalho para o advogado, quem dirá para a pessoa individual, que mais que pode fazer. Né? Tem que dizer que a pessoa pode fazer. E a Defensoria Pública também pode fazer, embora, salvo engano, a Defensoria não está dialogando com a polícia diretamente, ela está dialogando com ações simples direto para responsabilizar o agressor, né? Ou a instituição agressora. Então, mas a pessoa consegue ir em frente sem um advogado? Consegue. Existe um trabalho, né, que, lógico, foi iniciado pelo movimento negro e depois foi incentivado por algumas instituições, que está conseguindo sensibilizar as instituições para fazerem registros, mas a gente ainda é uma questão ínfima, a gente ainda está à sorte, entendeu? Quando isso acontece na internet, a gente vê cada vez mais isso aumentando, vários casos, e a gente vê algumas dúvidas das pessoas se isso realmente vale a pena levar, se não vale. O que a pessoa faz? É da mesma maneira? Ou tem outros caminhos? Tem algumas peculiaridades. Por exemplo, a internet, ela te permite, ela gera registros. Né? Então você hoje faz o print, que é uma prática que todo mundo. É mais fácil. Me ofendeu o print. Print, está resolvido, é mais fácil. A não ser quando há uma. Só que tem uma questão. A internet ela vai trabalhar muitas questões superficiais.
Ao mesmo tempo que ela vai trazer a globalização, que vai trazer a expansão e vai trazer uma identificação maior, né, daquilo que sempre aconteceu na sociedade brasileira, que é o racismo, ela vai trazer também um universo de superficialidades, pseudônimos, por exemplo, entendeu? Pessoas fakes, enfim. E aí é nesse ponto que nasce a dificuldade, porque você precisa contar com uma investigação policial através de um inquérito para poder identificar a autoria daquele delito, né? E você precisa contar, por exemplo, com a delegacia especializada em crimes digitais, que em alguns estados não foi implementada e outros que não funcionam como deveriam funcionar, né? E no Rio de Janeiro isso é uma dificuldade. Isso é uma dificuldade, tem que dizer, né? Tem processo de 2012, tem processo de 2012 que até agora não foi identificada a autoria, o inquérito não andou, entendeu? E a gente tem que ficar ali no pé, conversando, enfim, fazendo política para uma coisa que deveria ser feita, entendeu? Independente desses percalços, é muito interessante que você procure materializar, o fato, print, 2, a identidade da pessoa. Se você puder ir lá no sobre e tirar aquele print para dizer de onde ela é, facilita um pouco. Se tiver acesso a CPF, nome completo, facilita mais. Vai precisar de advogado. Sim. Ou público ou privado, vai precisar de advogado. O que é interessante é que o Facebook ele é corresponsável, corréu, pelas ofensas que acontecem, porque acontecem no seu ambiente gestor. Né? Isso é muito importante, porque a partir do momento que você começa a bater no bolso através das condenações, você vai obrigar aquela instituição que responde às regras do capital, que ela não quer ter despesa. Então ela vai ter que se adequar, ela vai ter que tentar censurar, vai ter que tentar inibir esses comportamentos racistas com políticas antirracistas, vai ter que fazer isso. E precisa se chamar a atenção para esse ponto, né? Então, uma pergunta que você fez, se vale a pena, tem vários mitos populares, né? Que a justiça é lenta. E aí são relativamente verdades e relativamente inverdades. Na verdade, a justiça de fato é lenta, mas os processos criminais, por previsão legal, não são lentos. E a gente precisa criar uma coisa para o bem da nossa população negra, que são as estatísticas. Esses casos não podem ficar na cifra oculta, né? Eles não podem ficar invisibilizados. A gente precisa de números, né? E não estou falando de criar números, de fantasiar números. Fazer os números verdadeiros. Para apresentar e dizer, olha só, a realidade da sociedade é essa, o número de pessoas que estão sofrendo racismo é esse. E por isso a gente precisa de políticas públicas para poder combater. A gente precisa de delegacias específicas para tratar da questão com qualidade. A gente precisa de juízes que possam tratar a questão com qualidade. Então tem que ter um processo de ensino, de aprendizado desses juízes, inclusive um processo de diversidade também desses juízes para trabalhar, porque também estou pedindo para um juiz branco, rico, homem e hétero para julgar causas de pessoas que não são assim, né? E aí tudo bem, a gente pode falar da questão do juiz imparcial, mas desculpa, isso é uma inverdade, isso é uma falácia. Não existe juiz imparcial, todo juiz tem um certo grau de envolvimento com cada caso, né? E esse grau de envolvimento vai também dizer a respeitabilidade com que ele julga aquele caso, o grau de afinidade com que ele se dá com aquele caso, no sentido de poder respeitar a dignidade da pessoa que foi vitimada, né? Então isso é muito importante, a gente tem que trabalhar, e não só por isso, né? Mas também porque acho que negros, índios, gays, lésbicas, trans, pobres têm direitos a participar dos cargos de poder, sim, né? Isso é muito importante. Isso é uma visão democrática que precisa ser implementada e estabelecida, né? Então, o fato de você registrar os casos é importante porque também auxilia isso, vai auxiliar a população negra, enfim, no sentido mais macro possível, né? Eu queria te agradecer por essa explicação maravilhosa. E eu queria falar para vocês que, assim, a gente precisa se informar cada vez mais, saber todos os nossos direitos e saber usá-los, e saber que tem gente, sim, que a gente pode procurar, advogados negros e negras que vão fazer pela gente e vão legitimar a nossa denúncia. Pessoal, contratem profissionais negros e indígenas. Isso é muito importante. Não caiam no erro de preterir os profissionais negros
tá? E paguem os profissionais também, porque esses profissionais precisam investir nos estudos para dar um atendimento de qualidade ou até para ascender e continuar representando. Isso é muito importante. Ascender não é crime, né? E receber também não é crime, isso é muito importante. Tá? E eu tenho uma página que se chama Dr. Bruno Cândido Advocacia. Sou membro de um escritório também de advocacia que é Cândido Almeida e Bandeira de Melo Advogados. A gente trabalha também muito na advocacia criminal e também responsabilidade civil, dentro do ambiente racial, tá? E a gente está aí à disposição também, se precisar é só fazer contato através da gente. A gente vai deixar os links das páginas e tudo mais já aqui embaixo. Então, obrigada. Comentem, curtem, compartilhem para cada vez mais pessoas estarem informadas, por favor. E esse foi o Maria de Brejo.